todas e a todos, o meu nome é Nathalie, eu sou advogada, sócia e diretora executiva do Escritório Malta Advogados e egressa da Universidade de Brasília. O pessoal do Vínculo me convidou para falar um pouquinho sobre a organização e os desafios de um escritório em ascensão. Então prepararam algumas perguntinhas e eu vou responder cada uma delas aqui hoje. A primeira pergunta é sobre quais competências um sócio gestor tem que ter em um escritório em ascensão. Então, eu costumo dizer que qualquer sócio, seja ele gestor ou não, tem que ter o ânimo societário, que é justamente a vontade de constituir aquela sociedade, fazer com que aquela sociedade se consolide no mercado. Isso é o pressuposto mais básico, mas eu diria que a atribuição central também seria ter uma perspectiva macro de todos os processos que correm naquela sociedade, naquele escritório. E quando eu digo processos, eu não me refiro aqui a processos judiciais, mas sim procedimentos que são executados diariamente para fazer desde as coisas mais simples até as mais complexas. Então tem essa dimensão de tudo que é feito de maneira macro e de todas as pessoas que estão envolvidas em cada um desses processos. Isso é essencial para que se identifique eventuais pontos de atenção, se identifique eventuais incompatibilidades entre as pessoas envolvidas e os processos que elas estão executando e, eventualmente, se faça um remanejamento de pessoas e processos e se insira ferramentas de gestão que fariam todo aquele procedimento se dar de uma maneira mais rápida e eficiente. Isso me leva à segunda pergunta que me foi feita sobre o que é vital para um escritório em ascensão para além da advocacia em si. Eu costumo dizer que é vital, é imprescindível para qualquer organização que pretenda crescer, que tenha uma equipe alinhada aos propósitos daquela instituição, daquele escritório, daquela empresa, o que for. Para ter uma equipe alinhada, eu também costumo dizer que são necessários 3 pilares fundamentais. Que aquela equipe se sinta valorizada, então, portanto, uma política de valorização, uma política de transparência, para que as pessoas saibam aonde aquela empresa quer chegar e como ela pretende fazer isso. E, claro, uma política de boa convivência, para que as pessoas se sintam bem de estar onde estão. Isso é fundamental, sobretudo porque em um processo de expansão, então, em uma etapa, em um período em que aquela organização está querendo se consolidar ainda mais no mercado, ou então buscar um lugar ainda maior ao sol, algumas renúncias, alguns desafios e com certeza muito trabalho está envolvido. Então, uma equipe bem alinhada e direcionada aos propósitos é sem dúvida fundamental. E isso só é feito se a equipe entender aquele processo e estiver feliz, efetivamente, em passar por isso e topar o desafio. A terceira pergunta que foi feita é como é estruturado o escritório enquanto empresa. Eu gosto de ver um pouco o escritório enquanto empresa, resguardadas as devidas diferenças, claro, mas temos efetivamente muito que aprender com empresas bem conhecidas e consolidadas no mercado, principalmente porque a advocacia, pelo menos na minha visão, ela se prende muito à atividade intelectual que é entregue, mas esquece bastante de tudo que antecede. As empresas, por outro lado, já têm uma dimensão da necessidade de se apurar todos os processos anteriores à entrega daquele produto ou daquele serviço, identificando retrabalho, identificando falhas, ou então inclusive desperdícios, tanto de trabalho humano quanto desperdícios materiais propriamente. Então há muito o que se aprender com as empresas, sobretudo no que diz respeito a como são definidas as competências e as tomadas de decisão das pessoas que estão à frente dessa instituição. Então os escritórios sim têm muito o que aprender e se inspirar em empresas consolidadas e renomadas. Isso me leva à pergunta subsequente sobre como é feita a tomada de decisão no escritório. Aqui no escritório, particularmente, nós temos um conselho diretor, nós temos um conselho consultivo e isso é fundamental, na minha opinião, para a saúde e sustentabilidade de qualquer organização. Investir as pessoas de competência as faz estar atentas a tudo que elas podem auxiliar no aprimoramento e no progresso daquela instituição, para além
da atividade fim da advocacia. Eu acredito firmemente na importância de deslocar pessoas para que elas estejam orientadas a pensar no futuro daquela organização. Isso é essencial e não quer dizer que elas farão só isso, mas quer dizer que elas terão como missão pensar diariamente em como fazer aquela empresa, aquele escritório se consolidar mais, ser melhor e fazer com que as pessoas que ali trabalham estejam mais felizes e mais realizadas. Isso me leva à pergunta final sobre qual competência, na minha avaliação, o sócio deve ter enquanto tomador de decisão na empresa. Essa pergunta eu acho que a princípio seria respondida com respostas mais padrão, como articulação, como poder de persuasão, a própria técnica jurídica, mas eu costumo dizer que a principal habilidade, a principal aptidão de um gestor, enquanto tomador de decisão de um escritório, é sem dúvida nenhuma ter empatia e saber desenvolver empatia nos demais membros da equipe. A advocacia é sem dúvidas um trabalho intelectual, mas ela é, antes de tudo, um trabalho que envolve pessoas, um trabalho, portanto, que envolve histórias e vivências. Saber ter empatia para lidar diariamente tanto com o cliente quanto com as pessoas envolvidas naquele trabalho intelectual da advocacia, eu entendo que é o diferencial para que um escritório se consolide e principalmente se consolide bem, se consolide de uma maneira que as pessoas se sintam investidas de propósito no seu trabalho diário. Eu acho que isso com certeza é um diferencial e é algo que qualquer empresa, qualquer escritório tem que necessariamente perseguir. Bom, essas eram as perguntas que eu tinha para responder. Eu fico extremamente feliz com o convite do Vínculo. Coloco à disposição tanto o escritório quanto eu para responder a outras mais perguntas, participar de qualquer iniciativa desse projeto e envio aqui um grande abraço a todos vocês.